Bom, gente, eu vou cumprimentar aqui para conversar com a gente do outro lado da tela. Eu só preciso que ele abra a câmera aqui para a gente conversar com ele. Saúdo para conversar com a gente o professor livre e docente de História Contemporânea na Universidade de São Paulo, USP, Lincoln Seco. Professor Lincoln Seco, bom dia. Bom dia, Anderson. Obrigado. Professor Lincoln, eu quero agradecer muito sua presença aqui com a gente conosco. Primeira vez que a gente bate esse papo aqui no programa. Obrigado demais pela sua presença. Para a gente falar um pouco sobre esse cenário político que eu sempre digo aqui no programa muito conturbado, né, professor Lincoln? Um governo de amplíssima aliança que foi construído pelo presidente Lula lá em 2022 para ganhar as eleições, para derrotar o bolsonarismo nas urnas, mas que vem mostrando que, enfim, não tem tido muito sucesso diante das pressões que se colocam em relação à administração do Palácio do Planalto. A gente tem aí, para além, obviamente, dessa turma do andar de cima, desse grande capital pressionando pelos seus interesses, uma série de erros cometidos pelo governo em si, né? O presidente Lula derrapando, tropeçando aí nas suas palavras, uma série de discursos aí questionáveis e que são utilizados, inclusive, pela extrema-direita nas redes sociais para, enfim, reduzir ainda mais a popularidade dessa gestão, e isso tem se mostrado pelo resultado das pesquisas de opinião, como a gente tem visto ao longo desses últimos dias, né? O presidente tem uma aprovação baixíssima, a menor da história dele. A gente, inclusive, vai daqui a pouquinho repercutir essa questão da aprovação do presidente Lula baixíssima, enfim. Professor Lincoln, queria uma análise sua a respeito desse momento político que o país atravessa, dessas dificuldades que o governo vem enfrentando. Como é que o senhor avalia a situação desse terceiro mandato do presidente Lula, que caminha aí, avança pela sua segunda metade, com a sua análise a respeito do que a gente tem até aqui no governo? Bom, em primeiro lugar, Anderson, é a primeira vez que eu estou aqui, mas eu assisto muitas vezes o seu programa, que é muito qualificado e eu gosto muito. Primeiro, eu queria desmistificar um pouco as pesquisas, porque realmente é um momento para a história do Lula, principalmente, é forte ter a mais baixa, o pior índice de popularidade dele, mas eu acho que esse não é o principal elemento, ele é só um índice de algumas coisas que estão acontecendo, porque se você olha para a história, o Fernando Henrique não tinha uma popularidade muito alta na virada do primeiro para o segundo mandato, por exemplo, embora ele não tivesse caído tanto assim quanto o Lula. Mas o Bolsonaro, em 2020, dezembro de 2021, eu me lembro de uma pesquisa, as pesquisas davam entre 22% e até 19% só de popularidade para ele. Acho que a do IPEC dava 19%, era a mais baixa. E um ano depois ele quase foi eleito. Né? A gente sabe que foi uma vitória do PT por uma margem mínima, né? Qualquer um dos dois poderia ter sido eleito. Então, acho que não é esse o principal problema. Pode ser que o governo consiga se recuperar, até porque as pesquisas que mostram a intenção de voto, né, colocam ainda o Lula como o principal candidato. No primeiro turno, né, ele vence os demais candidatos, porque a extrema-direita também está passando por muitas dificuldades. Porque como o Bolsonaro provavelmente será inelegível, eles têm um problema de escolher uma candidatura. Eu já adianto para você, o Tarcísio dificilmente será o candidato da extrema-direita, e se for, dificilmente vencerá. Eu acho muito difícil um governador de São Paulo se tornar presidente do Brasil, para falar a verdade. Ele tem essa popularidade muito alta em São Paulo, porque por várias razões que, num outro programa, a gente pode aprofundar sobre a questão paulista, mas é um estado muito rico, a popularidade dele é no interior, onde as médias cidades, as pequenas cidades não têm grandes problemas, né? Tem uma vida mais ou menos estável, e os governadores de São Paulo são blindados pela mídia, sempre foram, né? Isso desde a década de 90, corrupção, malversação de verba pública, todos os problemas do Estado não aparecem. Então, agora, outra coisa seria ele concorrer no Brasil, né? No restante do país, aí não, né? Em São Paulo ele é blindado, mas não seria no país todo. Mas também, agora, indo para o caso do PT, eu acho que o Lula montou uma frente amplíssima que foi muito útil para ele ganhar as eleições, mas tinha um custo. Ela não é útil para governar com o programa que ele prometeu para a população.
eu acho que aí eu repito aquilo que o Zé Dirceu disse. O governo é um governo de centro-direita. A base dele é uma base de centro-direita. Em 2002, que o Lula imagina que está repetindo, ele também montou uma frente ampla, embora não tanto quanto agora, mas em 2002 não tinha extrema-direita de massas no Brasil. Era outra história. Então, ele podia fazer a negociação tradicional com o Congresso, com a parte conservadora do Congresso, e tocar a vida. Agora não. Agora, como existe uma extrema-direita grande no Congresso, o Centrão cobra muito caro qualquer concessão. Então, acho que esse já é um primeiro elemento. Enfim, eu acho que ele... Agora, o fato de ser um governo também sitiado não o isenta de muitos erros. Acho que o principal foi da política econômica. E não é agora. Acho que agora adianta muito pouco que se pode falar que o Haddad não vai poder fazer mais nada daqui para frente. Mas foi lá no ponto, foi na partida, né? Acho que o governo prometeu lá um arcabouço fiscal, começou a constituir um arcabouço fiscal sem que ninguém estivesse pedindo naquele momento. Mas isso amarrou boa parte dos gastos públicos, né? Então, acho que vai ser difícil o próximo ano. Não tenha dúvida que a gente vai ter um 2026 muito difícil pela frente nessa disputa presidencial. Agora, me chamou a atenção, professor, sua análise a respeito do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, né? Porque, como eu citei anteriormente, as pesquisas mostram aí o presidente Lula em queda na avaliação, e eu confesso que tenho acordo com o senhor quando o senhor fala que isso não é um indicativo definitivo a respeito da possibilidade de ser reeleito ou do candidato que ele indicar, o presidente Lula indicar para 2026, tenha viabilidade eleitoral. É evidente que ainda está muito cedo, muita coisa vai acontecer, e o Lula, obviamente, vai ter a máquina pública no ano que vem para fazer campanha. Isso é uma vantagem enorme. O único presidente que não foi reeleito depois que isso foi instituído foi o próprio Jair Bolsonaro, sim, em 2022. Diante disso, professor, o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, ele tem sido colocado, inclusive, por parte da grande imprensa, como o principal adversário do Lula para o ano que vem. E isso se repousa, de alguma forma, nas pesquisas de avaliação. O Tarcísio de Freitas, ele bate de frente ali com o Lula quando a gente tem essas pesquisas de intenções de voto, ainda que muito cedo, mais uma vez fazendo a ressalva de que muita coisa pode acontecer, o Lula tem a máquina pública, enfim, mas o Tarcísio, de alguma forma, mostra-se ali competitivo em relação ao Lula numa eventual eleição para o ano que vem. Ontem saiu uma pesquisa Quest mostrando que ele tem aprovação de mais de 60% dos eleitores de São Paulo, ainda que, como o senhor ressaltou aqui para a gente, essa aprovação, boa parte dela está concentrada no interior do estado. Professor, me parece que, acima de tudo, como também já foi dito, há uma tentativa de se vender o Tarcísio de Freitas como melhor alternativa para o país. A ideia é, acima de tudo, para além dos problemas que essa gestão enfrenta, professor, maximizar a crise do governo e construir uma alternativa mais ao gosto do capital hegemônico, porque é evidente que o Lula está fazendo todas as entregas, aí, ou quase todas as entregas que esse pessoal pede. Não é interesse dessa turma do andar de cima, do capital hegemônico, da grande imprensa, desgastar o governo e vender uma alternativa que, nesse momento, aparenta ser o Tarcísio de Freitas mais palatável à direita? Eu concordo inteiramente com a sua análise, é perfeita. Eu acrescentaria o seguinte: primeiro, além de vender, né, o Tarcísio como um Bolsonaro que consegue comer com garfo e faca, né, o que ele não é, diga-se de passagem, porque o Tarcísio é um bolsonarista, é um militar bolsonarista, mais ou menos controlado pela elite paulista, representada pelo Kassab no governo. Então, ele é alguém mais ou menos contido, porque se você tivesse o Bolsonaro na presidência da República, você veria o Tarcísio mostrando sua verdadeira face, né? E tudo aquilo que ele pensa. Ele é uma pessoa contida, que ele é um forasteiro que a elite paulista aceitou como governador de São Paulo. Então, aqui ele senta com garfo e faca e ouve e não fala muito, né? Mas ele não é isso. Então, fechando esse parêntese, eu concordo inteiramente com a sua análise, mas mais do que construir essa alternativa, que seria um bolsonarismo sem excessos do bolsonarismo,
Eu acho que também emparedar sempre o governo, porque na hipótese do Lula ser reeleito, ou um candidato apoiado por ele vencer, é importante que esse candidato também não tenha grandes compromissos sociais, grande compromisso com gasto público. Então, esse partido, né, da ordem, digamos assim, que envolve a grande mídia corporativa, os grandes empresários, o mercado financeiro, esse é o grande partido da ordem do Brasil. Ele fica bem em qualquer governo, mas ele tem suas preferências. Então, eu acho que está precificado também, como eles dizem, né, a possibilidade da vitória do Lula. Então, é importante constranger, né, o Lula a seguir o caminho da austeridade fiscal. Eu acho que é isso. Emparedar, né? Emparedar o Lula o tempo todo para que ele, de uma forma ou de outra, dialogue com os interesses dessa turma. O pessoal costuma chamar esse partido de PIG, o Partido da Imprensa Golpista. A gente falou muito sobre isso ao longo daquele período do golpe lá em 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff. Agora, o professor, não sei se o senhor acompanhou ontem, muito provavelmente, o senhor é um arguto analista e tem acompanhado muito o cenário da política nacional, aquele encontro entre o Lula e o Tarcísio de Freitas num evento lá no Guarujá, em São Paulo, enfim, lançamento, assinatura lá do contrato para a construção de um túnel, enfim. Clima absolutamente amigável entre os dois. O Lula fez elogios lá ao Tarcísio de Freitas, da mesma forma o Tarcísio, claro que num tom um pouco mais baixo, também devolveu ali os elogios ao presidente Lula, falaram sobre democracia, sobre essa necessidade de, num momento como esse, deixar as disputas de lado e colocar como prioridade os interesses do povo de São Paulo, enfim. Eu queria uma análise sua a respeito disso, especialmente dessa postura do presidente da República, né? O Lula está emparedado, como a gente comentou aqui ao longo do nosso papo, ele pressionado pela direita, mas adota ali uma postura de diplomacia, digamos assim, com o cara que é colocado hoje como seu principal adversário, ainda que não venha a ser, mas hoje até pelas pesquisas, é apontado como o principal rival do Lula na disputa pela reeleição. Como é que o senhor vê essa postura do presidente, essa diplomacia ali que ele defende, dizendo que não, democracia, ele é meu adversário, mas hoje a gente está aqui em prol do povo de São Paulo. Como é que o senhor avalia essa disputa? Isso de alguma forma favorece o Lula? Olha, eu vou te dar uma resposta agora de historiador, que é a seguinte: o Lula, não é uma novidade essa conciliação que o Lula faz, né? Você se lembra muito bem do aperto de mão na casa do Paulo Maluf, quando o Fernando Haddad foi candidato. Isso chocou muito a militância do PT em São Paulo, porque o Maluf era o adversário histórico. Quer dizer, todo mundo em São Paulo cresceu tendo o Maluf como uma figura horrível da vida política brasileira, né? Mal a gente sabia que depois teriam piores, né? Mas aquele aperto de mão já simbolizava isso. Agora, eu vou falar com todo cuidado aqui, que não quero ser mal compreendido. Eu considero o Lula o maior liderança política desde Getúlio Vargas, enfim, e também acho que se ele for o candidato no ano que vem, nós não temos outra alternativa senão apoiá-lo. Isso não está em questão para mim. Agora, o PT e ele, eu não quero também mistificar e mitificar também o passado dos governos dele. Os governos do Lula nunca foram governos muito gastadores, ao contrário do que se imagina. Claro que ele fez uma revolução nas políticas sociais, tudo isso tá feito, né? Mas ele nunca foi um governo nem de ruptura e nem de entrar em conflito com o grande capital, com a grande mídia. Ele sempre foi conciliador. O que mudou foi a situação histórica do país, né? Ele continuou mais ou menos o mesmo. Agora, como o terreno da política foi todo para a direita, é óbvio que o campo do PT também vai, né? Se torna mais ainda recuado, digamos assim. Agora, no caso de São Paulo, eu acho que tem não é só São Paulo, mas São Paulo acho que é um grande exemplo disso, porque São Paulo é uma região, é um estado que tem outros estados do Centro-Oeste também, mas é um estado que tem um agronegócio muito forte, a gente esquece disso. São Paulo é um estado do agronegócio. Agronegócio, entre muitas aspas, moderno. São Paulo ainda tem indústria, tem serviços sofisticados, tem uma economia muito, muito forte. E tem uma classe média enorme. Então, o discurso do Lula e do PT não serve há muito tempo para essa classe média que se revoltou contra ele já faz tempo.
Porque o PT representa um modelo de política que já bateu no teto. Ele fez uma revolução social, entre aspas, para os mais pobres, mas ele não tem como atender os trabalhadores de renda média, que são trabalhadores também, a gente pode não gostar, mas são trabalhadores de renda média. Por quê? Porque para atender essa classe trabalhadora de renda média, precisa aumentar muito o gasto público, precisa melhorar muito o SUS, a educação pública, a universidade, etc. E isso o PT não vai fazer, não está fazendo, porque isso implicaria entrar em conflito com o grande capital, porque aí demanda uma revolução tributária. Né? Para você inverter a lógica dos gastos públicos, gastar mais com social e menos com rentismo, você precisa também, além de enfrentar o rentismo, precisa também aumentar impostos sobre os muito ricos. Você veja, o Haddad falou, a pedido do Lula, o que me parece, naquele pronunciamento de austeridade fiscal dele, ele tocou lá na questão de cobrar de quem ganhava mais de 50 mil. Isso já morreu. Acho que uma coisa também que pouca gente se lembra, o Temer, veja só, o Temer, quando ele assumiu, ele fez uma proposta, ele ventilou uma proposta de mudar as alíquotas de imposto de renda, uma mudança pequena. Acho que em 48 horas a Rede Globo derrubou isso. A Globo News fez um carnaval e acabou, ele esqueceu. Então, ninguém consegue cobrar imposto de rico no Brasil. Então, se você não cobrar imposto de rico no Brasil, você não vai atender essas camadas médias de trabalhadores e elas vão ficar disponíveis para o discurso de extrema-direita, vão apoiar o Tarcísio, vão apoiar o Bolsonaro ou alguma outra força política. Acho que o PT, ele fica... Oi. Não, sim, eu queria aproveitar esse ensejo, professor, para lhe perguntar o seguinte: o senhor disse aí que é impossível cobrar imposto do andar de cima. A gente tem até as vésperas aí do debate, ou pelo menos se espera que seja feito esse debate a respeito da reforma tributária, a segunda parte da reforma tributária, que vai falar justamente sobre tributação em relação à renda e patrimônio. O senhor acredita que isso não deve passar lá no Congresso Nacional? Enfim, como é que o senhor avalia essa possibilidade diante dessa sua avaliação de que não consegue se cobrar imposto de rico no Brasil? A isenção para quem ganha até 5 mil, isso passa. Uhum. Porque o Congresso aprova isso. O que ele não aprova é a cobrança, a sustentação disso, a cobrança de quem tem mais. Eu duvido. Pode ser que se aprove algo cosmético, porque a gente também tem que olhar para a história recente do Brasil e lembrar que tinha imposto sobre lucros e dividendos até o Fernando Henrique Cardoso. Se a gente olhar as alíquotas de imposto de renda, elas eram mais progressivas e justas antes da ditadura militar, mas ainda durante a ditadura militar. No final da ditadura militar, tinha alíquota de imposto de renda alta, comparado com hoje. Eu não me lembro agora dos valores, mas é só olhar. Então, o nosso problema é que a Constituição de 88, e nisso os conservadores eles sempre dizem aquela meia-verdade, né? Tem a meia-verdade do fascismo, a meia-verdade dos conservadores também, que é o seguinte: a Constituição prometeu direitos, mas ela não deu a sustentação orçamentária para esses direitos. E nós estamos nesse impasse desde então. E não deu por quê? Porque eles próprios, os conservadores, não querem que se cobre imposto de quem pode pagar. Você tem não é minha especialidade, mas é muito conhecido que você tem uma carga tributária enorme sobre consumo, sobre os mais pobres que não sabem que pagam imposto. Pessoas até desempregadas pagam imposto, mas não sabem disso, né? E não pesa muito sobre os muito ricos. Eu acho que existe O Florestan Fernandes, ele dizia assim, o grande sociólogo Florestan Fernandes, ele dizia assim, olha, existe uma resistência sociopática da classe dominante a qualquer mudança no Brasil. É algo inexplicável, né? Esse tipo de mudança, eu acho que não prospera. Até porque o governo errou em não começar por esse lado da reforma tributária. Esse deveria ter sido o primeiro passo, né? Tinha que ter feito o enfrentamento antes. A modernização técnica podia vir depois. Mas ele fez o contrário porque é um governo conciliador. Até porque, professor, não há detalhes ainda a respeito do que deve ser essa segunda fase da reforma tributária. Porque o senhor falou em relação a essa cobrança, ou a isenção, na verdade, de cobrança de imposto de renda para os trabalhadores que recebem até 5 mil reais, mas isso está no escopo do pacote fiscal, esse que foi aprovado no finalzinho do ano, parte dele, pelo Congresso Nacional. A reforma tributária, essa segunda fase da reforma tributária propriamente dita, ainda não há detalhes a respeito disso. Ainda vai ser discutido, obviamente, no Congresso Nacional, porque primeiro falou-se lá em tributar os milionários, depois já se mudou ali
o discurso dentro do próprio governo, falou-se em taxar só os bilionários, enfim. A gente vai falar um pouco disso ao longo dos próximos tempos. Eu espero, acima de tudo, que essa pauta entre na discussão aqui do nosso país. Mas eu queria voltar, professor, para essa questão relativa à popularidade do presidente Lula. Ainda que isso politicamente não represente algo tão alarmante em relação ao processo eleitoral que a gente vai ter no ano que vem, eu queria uma análise sua a respeito do que isso representa, porque, historicamente, como eu disse aqui, o Lula sempre teve uma aprovação bastante superior à reprovação do governo dele. Isso tem mudado nessa gestão. Hoje, a gente teve aí essa mudança recente. No finalzinho do ano, os números se inverteram. O Lula passou a ser reprovado por um percentual maior de brasileiros do que ele é aprovado. A gestão dele é aprovada. O senhor diria que o presidente Lula, de alguma forma, entrou numa fase de ocaso? A classe trabalhadora entendeu finalmente que o petista é um político conciliador e não uma liderança que põe como prioridade a luta de classes? Como é que o senhor lê essa perda de popularidade do Lula nesse momento histórico? Nós temos que olhar também as camadas dessa perda da população, né, dessa perda de popularidade. Porque, em última instância, ele ainda vai manter uma popularidade relativamente alta naquele extrato de renda que é o mais baixo da população, talvez menos de 2 salários mínimos, até 1,5 salário mínimo, ou até 2, porque é a base mais fiel que o PT tem desde que chegou ao poder, né, lá em 2003. No entanto, isso não é suficiente para ganhar a eleição. Então, existe uma disputa que se abriu, especialmente a partir de 2014, quando a Dilma foi reeleita, num extrato de renda que aqui se diz que é de classe média, né? Se a gente olhar bem, são pessoas que ganham muito mal e batalham muito, mas enfim, entre 2 e 5 salários mínimos, se abriu essa disputa já em 2014. Esse setor ficou muito dividido, uma parte com o PT, outra parte com Aécio Neves, do PSDB. E esse setor é o que mais tende a se afastar do PT. Pelas razões que eu elenquei lá atrás, o PT não tem mais o que oferecer para uma pessoa que sai, por exemplo, de um programa social, e ela ou não precisa do programa social, ela trabalha, mas o trabalho que ela tem na economia brasileira, do jeito que ela é um trabalho precário, ela tem que ter 2 empregos para ganhar mal. Então ninguém fica satisfeito, e outras pessoas, elas têm uma má visão do serviço público. Então se você melhora um pouco, você quer colocar o filho na escola privada, ainda que ela seja uma escola privada ruim, né? Você tem que ter um plano de saúde, ainda que seja aquele plano de saúde popular, barato, que é péssimo. Mas as pessoas gastam, né, em coisas que o Estado deveria, até fornece, mas nem sempre na medida que elas querem. Então tem uma dificuldade com esse setor. É aí que o PT pode realmente se desgastar, como você disse, e tem se desgastado. Acho que a questão... Acho que você tem razão quando fala de luta de classes, embora isso não chegue assim na população. Mas esse é um governo que briga por você, faz alguma coisa por você. Se ele não faz alguma coisa por você, você se afasta dele. Então, acho que a nossa dificuldade é com... o Lula está muito preparado, e o PT, para fazer um discurso de programa social, de Bolsa Família. Tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, tem o ataque, ainda que moderado, aí ao BPC, também atinge a base social do governo. Então, tem muitas coisas aí que vão compondo um mosaico dessa falta de popularidade. Mas eu diria que o principal é isso, esse setor de renda média, para as estatísticas, mas são trabalhadores que ganham muito mal. Esse setor tende a se afastar mesmo do governo. Agora, a gente precisa ver se ele vai encontrar uma alternativa eleitoral. Então, a minha preocupação não é tanto com a eleição, porque, claro que ela é importantíssima, mas pode ser que o PT ganhe as eleições e faça um governo pior do que esse. Né? Porque, olha, Anderson, é a lógica, porque eu conheço um pouco da dinâmica interna do PT histórica. A corrente dominante, que é a CNB, que é a corrente da direita do partido, moderada,
Por que ela se mantém com os capas pretas, como se dizia antigamente lá no PT, mantém aquele poder interno no partido? Porque eles passam no teste eleitoral. Então você vai uma pessoa da esquerda do partido reclamar, ele diz assim, olha, o que eu estou fazendo está dando certo, o povo concorda comigo, porque a gente está sendo reeleito. E aí a tendência é aprofundar o caminho. Uhum. Então eu acho que a gente pode ter uma vitória de pirro também, esse é um problema no próximo ano. Né? O pirro lá, que vence a batalha quase destruindo o seu exército e diz, olha, se eu tiver uma próxima vitória dessa, eu acabo, né? Porque a gente pode vencer, pode fazer um governo mais ainda conservador, e aí sim, mais para frente, a extrema-direita voltar com uma hegemonia avassaladora. Porque eles têm quadros jovens, viu, Anderson, que ainda não podem nem ser candidatos. Estão esperando a vez ainda. O Bolsonaro pode ser afastado, mas eles têm muita gente pela frente. O próprio Nicolas. O Nicolas é um exemplo, ele derrubou, com uma fake news aí, ele derrubou uma política de Estado. Uhum. Então, uma política definida pelo governo. O governo recuou rapidamente. Então, se o governo tem medo de um jovem deputado de extrema-direita como ele, imagina em que situação nós estamos. Então, acho que o nosso problema claro, o primeiro é vencer no próximo ano, com essa política econômica, com essas entregas sociais aí mais baixas que existem hoje. Mas o pior é vencer e como vai governar, porque eu já tenho dito isso, que em 2002, o campo aqui da popular do país, ele estava na esquerda e ele deu um passo para o centro para poder governar. Só que não existia extrema-direita, como eu disse. Agora, ele já partiu do centro, porque a frente que o Lula montou foi uma frente de centro-direita na eleição. Então, agora nós vamos dar um passo para onde? Nós vamos fazer um governo próximo, vai ser um governo de direita? Então, só queria registrar aqui, professor, quando o senhor fala que muitas alternativas da direita ou da extrema-direita ainda não têm idade, a Constituição brasileira requer uma idade mínima para que as pessoas se candidatem à presidência da República. Um presidente da República pode ser candidato, alguém pode ser candidato à presidência da República com, no mínimo, 35 anos de idade. Não é o caso do Nicolas Santos, essa figura, Nicolas Ferreira, na verdade, essa figura nefasta aí do bolsonarismo, que é deputado federal, mas, por enquanto, não pode concorrer ao Palácio do Planalto. A gente daqui a pouquinho, inclusive, professor, a gente vai falar sobre a história do PT. O senhor é um profundo conhecedor desse tema, a gente vai falar sobre o livro, inclusive, que o senhor escreveu a respeito disso. Mas antes disso, professor, eu queria colocar na tela aqui, para mostrar para o senhor e para os nossos espectadores, uma imagem. Vou chamar aqui na tela essa imagem aí, do presidente Lula numa cerimônia de assinatura do contrato de concessão do terminal ITG-02 do Porto de Itaguaí. Uma imagem registrada essa semana. O Lula aí com um martelinho na mão, levantando o martelinho, ele posando orgulhoso com esse martelinho que simbolicamente confirmou a concessão desse terminal, ou seja, a privatização de um bem público. O senhor conhece bem a história do Lula, a história do PT. O Lula do início dos anos 80, professor, faria isso? O que levou a essa espécie de mutação do Lula, mostrando-se orgulhoso com as entregas, com as privatizações? Essa não é a primeira sinalização. Ele já gravou vídeos ali com ministros falando, exaltando que é o governo que mais privatiza estradas do Brasil, enfim. O Lula, sindicalista lá do início dos anos 80, ele faria esse tipo de coisa? Olha, tem uma foto histórica dele, acho que é do segundo mandato, com a mão suja de petróleo, né, imitando Getúlio Vargas. Eu diria que o Lula dos anos 80 não tiraria nem essa foto, nem aquela. Porque o PT surgiu como um crítico do trabalhismo histórico, do Getúlio Vargas, da CLT. O PT era contra tudo isso, né? Tinha razões lá na época para ser, hoje mudou, né, nesse aspecto, mas não faria. Agora, no discurso, primeiro, não é uma novidade a defesa de PPP e até mesmo de privatizações no PT, isso começou nos anos 90. Um caso importante foi a gestão do Palocci em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, para quem não sabe, é uma cidade grande, muito grande do interior de São Paulo, uma cidade importante, uma cidade com
rica, né? E então foi forte, foi impactante o PT ganhar as eleições lá nos anos 90. E ele logo começou com privatizações. E a defesa das PPPs, hoje no governo, já era feita também a partir dos anos 90, porque o que se avalia ou se avaliava é que o Estado tinha perdido a capacidade de investimento e era preciso fazer parcerias com o setor privado, mas que isso não significava privatização, né? Quando o Lula ganhou em 2002, assumiu em 2003, ele não reverteu nenhuma privatização do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi o governo que mais privatizou. Ele mudou a estrutura patrimonial do capitalismo brasileiro com as mega privatizações, né, induzidas lá pelo Plano Real. Agora, quando ele assume de novo, teve a Eletrobras, né, que ele falou disso na campanha, mas nada foi feito, né, para reverter. Então, acho que nós chegamos já num ponto que o PT tinha que ter um programa, de fato, porque ele fala muito de que está reconstruindo um Estado que foi destruído pelo bolsonarismo. Nós chegamos num ponto que ele precisa, de fato, reconstruir alguns setores do Estado, o que implica estatizar em alguns casos. Isso está acontecendo na Europa. Né? Não é nenhuma revolução, não é socialismo, não é nada. Mas, olha, você tem razão, o Lula dos anos 80 não levantaria nem a mão com o petróleo e nem essa, né, se orgulhando por causa de uma PPP ou uma privatização. Mas é outra coisa, Anderson, era outro partido. E era outra base social, digamos assim, que o PT tinha, né? Uhum. É isso. A grande questão é que era um outro partido. E eu queria aproveitar, professor, que o senhor citou esse fato de a gente ter um outro Partido dos Trabalhadores. O PT acabou de completar 45 anos aí. No último dia 10, a gente falou muito a respeito disso. Aliás, o festejo, né, aconteceu nesse fim de semana, aqui no último fim de semana, no Rio de Janeiro, num evento lá na região do Porto, enfim, na região portuária, né, tem lá uma série de galpões, enfim, a festa do PT aconteceu nesse final de semana que passou. A gente conversou com especialistas aqui ao longo desses últimos dias sobre os 45 anos do PT, e o senhor escreveu um livro contando essa história. Vou colocar aqui na tela, na verdade só tem 2 livros falando sobre partidos políticos, está aqui na tela, o livro contando a história do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, ao lado do senhor escreveu em parceria com o Luiz Bernardo Pericaz, e também a história do PT, que já está na sua 6ª edição. Antes de a gente falar sobre os livros, professor, eu queria uma análise sua a respeito justamente do PT. Aproveitando que a gente citou, né, o presidente Lula, o PT também passou por mudanças ao longo dessas 4 décadas e meia. Eu queria saber o seguinte, na sua análise, enquanto profundo conhecedor da história do partido, o que mudou no PT? E outra, o partido se adaptou ao transformismo que o Lula assumiu ao longo dos anos ou vice-versa? Foi o Lula que mudou à medida que o PT foi avançando dentro da institucionalidade? Ou uma coisa não tem qualquer relação com a outra. Mas como é que o senhor avalia o Partido dos Trabalhadores hoje em relação àquele que foi construído lá na década de 1900, no início da década de 1980, final dos anos 70, e essas mudanças que ocorreram no PT ao longo do período, professor? A gente tem que entender que existem mudanças que são de natureza objetiva, que aconteceram na sociedade brasileira, depois a gente pode voltar a isso, mas existem também as mudanças subjetivas, inclusive etárias dos dirigentes, né? É uma outra geração que até hoje ainda está no comando do partido. Então, eu acho que você, assim, olha, tem uma adaptação que é um pouco consciente também. Ela foi preparada já nos anos 90, especialmente na metade dos anos 90. O José Dirceu teve um papel crucial no que eu chamo de um adornamento, né, com a palavra italiana para uma espécie de atualização do programa, né, do partido. Isso antes da chegada ao poder. Claro que isso tem a ver com o aumento do peso do PT na institucionalidade, as prefeituras, nas câmaras, nas assembleias, no Congresso, etc. E depois a chegada no governo. Agora, eu vou começar por uma coisa que é positiva, apesar de tudo, na trajetória atual do PT. Com todos os problemas que ele tem, eu me pergunto por que ele ainda é a referência fundamental da classe trabalhadora brasileira, a tal ponto que, depois de ele sofrer uma campanha devastadora da mídia, aliás, desde 2005,
ter as suas lideranças presas pela Lava Jato, inclusive o Lula, ter sofrido um golpe em 2016. Como é que se explica que em 2022, pós-bolsonarismo, Bolsonaro com tudo na mão, as pessoas de oposição tiveram que procurar no PT, né, a tábua de salvação para ganhar aquelas eleições difíceis? Por que o PT sobrevive? Eu acho que tem uma diferença. Se você olhar em escala internacional, você vai ver que a social-democracia europeia, por exemplo, o Partido Socialista Francês, praticamente sumiu. Ele não é mais uma... Pode ser que volte, né? Essas coisas mudam, mas atualmente ele não é mais uma referência de esquerda na França. Surgiu lá a França insubmissa, tem grupos mais à esquerda, mais poderosos que o PS. O SPD na Alemanha, a social-democracia alemã, sofreu uma derrota histórica agora. Na Itália não existe mais esquerda. Acabou há muito tempo, né, com o fim do Partido Comunista Italiano, que lá cumpria esse papel de um partido moderado de esquerda, diga-se de passagem. Então, o PT, ele sobreviveu, ele é a grande referência popular. E eu não estou falando do que os líderes petistas dizem, qual que é o seu programa, se o programa é mais conservador ou mais radical. Eu estou falando de referência na população. Você faz uma pesquisa, dependendo da pesquisa, de 20% até 35% da população, dependendo do momento histórico, diz que tem o PT como seu partido de preferência. Depois do PT, vem o bolsonarismo, bem atrás, e no campo da esquerda ninguém. Acho que a última pesquisa que eu vi tinha o PSOL com 2, alguma coisa por cento de preferência partidária. Então, ele continua importante, porque o PT tem um pecado de origem, é isso que eu acho. Pecado de origem, e serve esse pecado, inclusive, acho que considerado assim pelos dirigentes, é um pecado de origem que é o seu ato de surgimento. Ele é um partido que surgiu de baixo para cima, já era um partido de massas nos anos 80, então não é tão fácil se livrar dessa história, embora muita gente no partido trabalhe duro, diuturnamente, para enterrar essa história. Eu acho que isso que eu diria de positivo nessa trajetória, apesar de tudo. Agora, ele, como eu disse, ele não é aquele partido dos anos 80, embora ainda tenha uma referência histórica, tem muita coisa ainda, porque aí a sociedade brasileira mudou e o partido também decidiu, né, trilhar um caminho institucional de conciliação e moderado. Foi uma escolha. É isso, uma escolha. Escolhas foram feitas aí ao longo desse período pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, o professor, a esquerda combativa, que não se rendeu, ela tem capacidade, na sua avaliação, de fazer a luta política, de mobilizar a classe trabalhadora? Eu confesso que parece que a gente não consegue sair dessa nossa bolha. A gente fala sempre para as mesmas pessoas. Como é que você avalia essa postura da dita esquerda, digamos assim, que não se rendeu num cenário difícil como esse que está colocado? Há espaço para avançar acima de tudo, ou a gente continua falando para as mesmas pessoas? Olha, Anderson, historicamente, você até colocou aí o livro História do PCB. Historicamente, nós tínhamos no Brasil, até 64, claro que o PCB continuou, né, foi vítima da repressão, mas até 64, o PCB era um partido de esquerda, guiado pelo marxismo-leninismo, que tinha influência sindical, que tinha influência popular, embora fosse clandestino, e que servia, de certa forma, aliás, elegia deputados através de outras legendas, como o PTB, mas outros partidos também, PSP, etc. Então, isso, eu estou citando o PCB porque isso não existe hoje. E eu acho que, eu como historiador, eu acho que é uma perda para o Brasil não ter isso. E acho que isso influencia muito o PT para o mal, digamos assim. Porque o PTB, que era, para situar bem rápido, de 45 a 64, havia um sistema partidário no Brasil que tinha alguns grandes partidos. O PTB, o Partido Trabalhista ligado ao Getúlio, era um, tinha o PSD e a UDN na direita, que era mais ou menos o que foi o PSDB, né, na Nova República. Só que existia o PCB.
Agora nós temos mais ou menos aquele sistema partidário, eu estou fazendo um pouco uma analogia forçada aqui, mas nós tivemos, né, o PT como uma experiência social-democrata, ou trabalhista, não quero discutir a nomenclatura, enfim, escolha-se o que se quiser, mas ele ocupou o campo da esquerda eleitoral e social no Brasil. Você tinha o PSDB como uma espécie de UDN moralista, de direita, ou de centro-direita, e tinha um grande PMDB aqui, que era o PSD também no passado, né? Esse sistema, ele ruiu. Aí é uma outra história para se conversar, mas ele ruiu. O PT sobreviveu. Agora, o que não tinha, não teve na Nova República? Um PCB. Claro, não é aquele PCB, né? Algum partido, o PSOL tentou ser isso, mas aí eu acho que o PSOL não podia ser como o PCB, porque ele nasceu de um racha parlamentar do PT, de dentro do PT. O PCB tem uma história de um partido que nasce de trabalhadores manuais, lá na década de 20, de baixo para cima, vinculado ao movimento comunista internacional, centralizado, organizado, que não existe mais hoje. Então nós temos muitas dificuldades, né? Aquela era da União Soviética. A União Soviética, eu tenho um amigo que fala que a União Soviética era a madrasta da esquerda, que a madrasta, você não gosta da madrasta, mas ela que te mantém ali, te sustenta. Eu não acho que a União Soviética era bem melhor até. Mas, de qualquer forma, era um outro mundo. Então, acho que isso falta. Acho que essa dificuldade a gente não tem. Você tem pessoas de esquerda combativas, que defendem a revolução social, fazem um papel de educadoras, mas isso não basta. Era preciso ter um partido, de fato, uma organização de influência de massas para fazer educação política na esquerda, porque isso o PT não faz. O PT é um partido que busca vencer eleições e inclinar um pouco as políticas para a área social. Uhum. Ele é importantíssimo. Sem ele, a gente estaria com o Bolsonaro no poder. Mas a gente não tem educação política para o futuro. Né? Agora, bom, acho que é isso. O mundo também, sem a União Soviética e sem o movimento comunista internacional, não permitiu isso, né? Sim, sim. O senhor traz duas questões aqui importantes para a nossa análise. O senhor fala em educação política, e isso é algo que o Frei Beto defende muito nas entrevistas dele, a gente conversa muito com ele aqui no programa. Aliás, já há algum tempo ele não vem aqui no Faixa Livre, a gente deve trazê-lo aqui em breve para fazer o papo conosco. A educação política é uma questão importante. Uma outra questão que o senhor traz aqui para a gente é essa necessidade de reconstrução da esquerda. Eu ontem estive conversando aqui no programa com o Ciro Garcia. Ciro Garcia é uma liderança política aqui do Rio de Janeiro, foi candidato a prefeito, a governador, inclusive nas últimas eleições, é o presidente do PSTU aqui no Rio de Janeiro. E eu questionei o Ciro justamente a respeito disso, se era necessário a construção de um novo partido político no campo da esquerda, reunindo essas dissidências, digamos assim, dentro dos partidos de esquerda. A gente tem partidos em crise, o próprio PT está enfrentando uma crise, o PSOL enfrenta uma crise muito profunda nesse momento, o PCB recentemente enfrentou uma cisão dentro do partido, enfim. Eu perguntei ao Ciro se era necessária a construção de uma nova estrutura partidária justamente para reunir essa esquerda dita mais revolucionária. A sua análise me parece que vai justamente nesse sentido, que para a esquerda se reconstruir, a gente precisaria construir um novo movimento justamente reunindo essas pessoas. O Ciro já disse o contrário. O Ciro disse que não, a gente pode construir unidade, ainda que em diferentes partidos, enfim. Ele fez ali um discurso mais na defesa das instituições partidárias que já existem. É necessário, de fato, um partido que reúna essa turma para a gente conseguir avançar na luta política, especialmente na educação política, professor? No caso dele, ele é um dirigente histórico de uma corrente do PT, né, que saiu depois e formou o PSTU. Então é natural que ele defenda a organização histórica a qual ele está vinculado. Mas isso já revela também um problema, não dele, mas que é o apego que as correntes têm às suas tradições próprias. É um problema histórico da esquerda. Então, a pessoa se reivindica de trotskista desde a década de 30, não vai formar um partido com aquele que é egresso do PCdoB, do antigo PCB e etc. Isso a gente entende. Por isso que eu acho que
Olha, veja só, primeiro, um partido revolucionário, ou com um discurso, eu não diria revolucionário, não necessariamente, mas com um discurso de esquerda radical, que vá à raiz dos problemas. Quer dizer, que não fique apenas moderando as maldades do capital, que proponha uma alternativa social. É isso, ir à raiz mesmo, mostrar, olha, por que não dá para melhorar? Porque tem essa estrutura tributária aqui, nenhum partido quer atacar. Vamos atacar os ricos, que eles vão ter que pagar a conta. Quem é que vai dizer isso? Eu acho que precisa ter, de fato, um partido ou sei lá, alguma outra coisa, mas que seja construído a partir de baixo, pelas novas lideranças jovens. Porque essas figuras históricas, elas podem depois entrar. Né? Porque foi assim o PT. Uhum. O PT ele surge de baixo para cima. Aliás, é uma coisa que eu coloco bastante no meu livro. É uma alternativa a essa ideia de que o PT foi uma criação só do sindicalismo do ABC, que os sindicalistas viajaram pelo país fundando o PT. Não é verdade. O sindicalismo do ABC ele foi muito importante e também é uma experiência de baixo para cima, do chão de fábrica. E o sindicalismo, mas tem um sindicalismo metalúrgico de São Paulo, da oposição metalúrgica, as oposições nos sindicatos de bancários e servidores públicos pelo Brasil, mas também em lutas de sem terra, de estudantes, de ambientalistas, de movimento negro, de mulheres, tudo isso pelo Brasil todo, isso na década de 80. Então, o PT surgiu no Brasil, brotou no Brasil todo dessas lutas, e aí essas correntes de esquerda históricas entraram no partido e se somaram. Então, agora, teve uma circunstância histórica para isso, que foi o fim da ditadura, a luta contra a ditadura. Eu não vejo ainda uma circunstância histórica que pudesse detonar esse processo. Eu vou falar uma coisa, muita gente vai me xingar depois, mas é o seguinte, pode ser que 2013 tenha sido essa chance perdida. Pode ser. Eu sei que 2013 tem muita coisa que a gente ainda não conhece. Tem uma manipulação em redes sociais, foi apropriado rapidamente pela direita, tinha um governo do PT, que era uma outra história também. Mas, de qualquer forma, foi uma movimentação de massas enorme. Né? Eu digo uma outra, antes disso, as diretas já. Né? As diretas já foi a maior mobilização popular da história republicana do Brasil. É maior que junho de 2013, relativamente, ao tamanho da população da época. Aquilo poderia ter levado à eleição direta naquele momento, poderia ter sido aproveitado pelas forças progressistas, né? Mas elas preferiram conciliar e ir para a eleição via Congresso, embora o PT não, mas o PT ainda é um partido menor. Então, essas alternativas históricas, elas surgem, Anderson. O problema é você ter uma direção subjetivamente voltada para o aproveitamento dessas oportunidades históricas. E isso tem que ser constituído pela educação política, pelo estudo, por uma série de coisas que as pessoas falam mal, mas que tem que fazer. Né? Agora, uma coisa que eu acho também que é importante a gente ter em mente, aquele Brasil do PT, hoje é muito diferente, isso é óbvio, mas existem alguns elementos que a esquerda tem que dar atenção. Não vai poder detalhar, mas a mudança do perfil da classe trabalhadora é de um país que se desindustrializou. Olha, um amplo debate para a esquerda fazer. Com qual classe trabalhadora ela vai dialogar? O Brasil está vivendo uma transição religiosa. Isso não é de só menos importância, porque se afeta a população, tem que ser importante para a esquerda, mas a gente não discute isso. A gente só fala mal, tem o pentecostalismo e etc. Mas a gente fica na epiderme, né? E não entra na raiz do problema. Por que a população brasileira está se tornando neopentecostal? O que aconteceu com a Igreja Católica nesse período? Ela abandonou o Brasil? Desistiu? E a esquerda progressista da Igreja? Foi o papado do João Paulo II? O que aconteceu? Né? Temos uma agenda enorme aí de mudanças. E temos um impasse, que é essa nova república, que acaba, não acaba, né? Acho que é um impasse da esquerda também. A gente está discutindo se ela acabou ou não. Porque é um regime político no qual a gente vive que é um regime de impasse. Porque ele não foi a superação da ditadura, mas também não é o que era a ditadura. Então, ele é um impasse. A Constituição é progressista, mas o orçamento do Estado não é voltado para atender às demandas sociais. Nós estamos nesse impasse. É isso.
A respeito disso que o senhor falou, do diálogo da religião com a política, a gente conversou aqui, inclusive, recentemente com o professor Rodrigo de Sá Neto, historiador, na verdade. Ele lançou o Partido da Fé Capitalista, um livro importante que a gente vai sortear, inclusive, entre os membros do nosso canal em breve, que fala justamente sobre isso, especialmente ali depois da metade do século passado, 1950 para frente, como é que esses grupos religiosos conservadores avançaram nos Estados Unidos, como é que isso chegou ao Brasil, como é que isso se reflete hoje na política. Uma leitura importante. O professor Rodrigo de Sá Neto lançou aqui no nosso programa semana passada, inclusive. Professor, antes da gente fechar aqui, eu não posso deixar de colocar aqui na tela mais uma vez seus livros, né? Queria que o senhor falasse um pouco rapidamente sobre a história do PCB e também a história do PT, lançados pelo senhor, pelo ateliê editorial. Que o senhor falasse sobre esses lançamentos, se ainda estão à venda, onde é que as pessoas podem adquirir, fica à vontade. Olha, a história dos dois estão à venda, só digitar aí na internet que se acha no site da editora Ateliê, por exemplo. Só rapidamente, a história do PCB é um livro que eu organizei com o meu colega, o professor Pericaz. Ele é um livro eu considero um livro muito interessante para a juventude militante, porque, primeiro, ele trata de temas que não eram tratados nas histórias do partido. O PCB e o movimento negro, o PCB e as mulheres, o PCB e as artes, inclusive as artes plásticas, o PCB e as gráficas clandestinas do partido, as editoras do partido, são coisas que não são muito estudadas. A gente estuda só a cúpula do partido, o que o partido falava sobre a União Soviética, as alianças, etc. Isso também tem. E a gente juntou jovens pesquisadores da universidade, pessoas que estão pesquisando agora nos arquivos, descobrindo coisas novas, também com velhos militantes. Então tem aí um velho militante do PCdoB, o José Reinaldo, que é analista de política internacional, fala do PCdoB. Tem a Anita Prestes, que é a filha do Luiz Carlos Prestes e uma grande historiadora. O Breno Altman, que todo mundo conhece também, foi militante do PCB, tem um artigo dele aí no livro. Enfim, acho que é um livro que vale a pena. E a história... Só para registrar todos os entrevistados nossos aqui no Faixa Livre, Zé Reinaldo, a Anitta e o Breno. Ótimo, tá vendo? Só entrevista gente boa, né? E a história do PT, aí é um livro que já tem uma vida aí, né? Ele tem... Eu publiquei ele em 2011, atualizei um pouco, né, nessa 6ª edição, e eu acho que foi uma tentativa de entender o partido, não por aquilo que ele diz de si mesmo, nem pelos programas, porque muita gente ficava discutindo, o PT é socialista, não é? O que ele diz na resolução? E no 5º encontro ele mudou, ele foi para a esquerda? É claro que eu falo disso também, mas eu falo também da dinâmica das tendências, e principalmente o fato de que o partido assumiu formas diferentes ao longo da sua história, né, para dar conta dos desafios que ele achava que eram importantes na vida brasileira. Então ele nasceu, até 84, ele era um partido de núcleos de base, de núcleos federados, era basicamente isso. Depois ele se torna um partido de tendências. Eu diria que hoje o partido não é de tendências. As tendências continuam existindo. Não é que elas não existem e não têm alguma importância. Mas hoje ele é um partido que, além de tendências, é um partido como se dizia na história do PT, lá de capa preta, né, no jargão interno. E o capa preta hoje não é o dirigente da tendência ou do aparelho do partido. O capa preta hoje é o parlamentar. É o chefe de gabinete, é o ministro. São pessoas que têm clientelas, né, e que disputam também a dinâmica do partido. Então, é um livro que trata dessas transformações aí estruturais ao longo do tempo. Muito bacana. Imperdível aí, ó. Já me interessei. Certamente vou adquirir as 2 obras para as pessoas que quiserem adquirir, professor. Como o senhor disse, está disponível lá no site da Ateliê Editorial, não é isso? Sim, exatamente. E nas melhores livrarias, você busca aí, faz uma busca no Google, ou vai diretamente no site da editora Ateliê Editorial para adquirir tanto a história do PCB como a história do PT de autoria do professor Lincoln Seco. Professor Lincoln, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente no Faixa Livre, essa sua estreia nossa aqui no nosso programa. Obrigado pela sua participação e aproveitar hoje, sexta-feira de carnaval, já estou no clima até, com a camisa aqui estampada para a gente curtir os bloquinhos aí aqui no Rio de Janeiro ao longo dos próximos dias. Desejar ao senhor um bom carnaval, que o senhor possa aí ter um período de descanso, enfim, de folia, como o senhor preferir, de cima de tudo. A gente precisa dar uma oxigenada diante dessa situação difícil que o Brasil tem enfrentado. Mas obrigado pela sua participação e um bom carnaval para o senhor.
Anderson, muito obrigado, foi uma honra, viu? Fiquei honrado com o convite e bom carnaval aí para todo mundo, tá bom? Até a próxima. Uma alegria nossa. Até a próxima, professor. Um abraço.